pouquinho de você, só para a galera conhecer inicialmente. Tá bom. É um pouquinho da minha história que eu acho importante, porque tem tudo a ver com isso que eu faço. Eu fiz formação psicologia em linha psicanalítica, depois eu me especializei em Gestalt, me especializei em análise transacional, em técnicas regressivas, em hipnose, em técnicas de relaxamento, em Jung, em bioenergética, biodança. E o carro forte era a análise transacional. E a análise transacional tem um pressuposto básico, que é: todos nós nascemos príncipes ou princesas, e o ambiente nos transforma em sapos. Bom, era tudo que eu queria na vida, era aprender a transformar sapos em príncipes, né? Sapas em princesas. E a análise transacional é um referencial teórico que eu uso hoje, maravilhoso, ela explica as coisas, mas ela não tinha técnicas de mudança. Um dia, eu estava fazendo um congresso numa subplaza de análise transacional, e eu sou rato de biblioteca, eu adoro livro, fico procurando coisa, novidade. Aí, na biblioteca do congresso, na livraria, eu vejo um livro, Sapos em Príncipes. Eu falei, o primeiro livro do Bandler e do Grinder de neurolinguística, se chama Sapos em Príncipes. Quando eu vejo aquele título, eu falei, é isso que eu estou buscando, né? Aí eu leio, antes de comprar um livro, eu leio o prefácio e a orelha. E, para falar só do prefácio, a orelha estava cheia de gente importante, de gente conceituada no mundo inteiro, na Gestalt e na análise transacional. Quando eu entro no prefácio, quem escreve o prefácio é John Stevens. John Stevens é filho da maior pessoa em Gestalt terapia depois do Peirce. Era o presidente da Associação Internacional de Gestalt Terapia, da Associação Internacional de Análise Transacional, e ele dizia, está lá até hoje, quem lê o livro vai ver, ele dizia mais ou menos o seguinte: eu agora sou programador neurolinguístico, eu agora tive uma fobia em 20 minutos, eu agora faço mudanças rápidas, eu agora transformo sapos em príncipes. Eu falei, é isso. E foi assim, isso foi em 1983. Esse foi o meu primeiro contato com a neurolinguística, e a partir daí, os Sapos em Príncipes, nos primeiros 2 anos, eu li 26 vezes. Não acredito. Porque eu não tinha outra fonte. Esse eu não tenho. A fonte era os livros. Eu preciso. Era a estrutura da magia 1, estrutura da magia 2, Sapos em Príncipes, ressignificando. E eu lendo e aplicando com os meus clientes. Eu fazia assim, ó. Jack, a hora terapêutica tem 50 minutos, né? Então, por 40 minutos, eu atendia como sempre. Nos 10 minutos final, eu experimentava âncoras, eu experimentava mudança para a passada, eu experimentava eu ia fazendo coisas de neurolinguística. Total. E comecei a perceber que o que funcionava na terapia era aqueles 10 minutos finais. Aí eu fui me bandeando, sabe? Eu fui aumentando de 10 para 20, de 20 para meia hora, até hoje eu nem lembro direito o que eu fazia antes. Então foi assim que eu entrei na neurolinguística. Né? Depois é que eu fui fazer cursos com o Bandler, em 86, em 89, em 91. Aí eu fui para os Estados Unidos aprender lá com o mestre. Mas foi assim que eu entrei. E quando eu entrei, me apaixonei, porque o que apaixona na neurolinguística? Você mesmo pode dizer, são os resultados. Exato. Você sabe, eu sou astróloga e tal, e eu sou uma grande encantada, eu fico muito encantada pela mente, pela palavra. A palavra, para mim, eu sou uma aquariana, a palavra, e o que me pegou naquela live foi as suas palavras, e você deu uns exercícios ali, uma coisa muito rápida, e eu falei, gente, isso aqui faz muito sentido para mim. Né? E é isso que a gente está percebendo. A gente tem um curso lá, sei lá, 30 pessoas, e a maioria diz isso. Como que nós fomos impactados e como nós mudamos. E eu falo muito isso aqui. E daí, eu não sei, tem tanta coisa que você poderia falar. Eu não... Eu acho que eu já sei, Jack. Fala. Dentro do tema da live, eu vou falar o que eu mudei com a neurolinguística. Isso. O que a neurolinguística me ensinou, não só como profissional. Como profissional é óbvio, né? Mas como pessoa. Né, para a minha vida. Por exemplo, falar de coisa simples.
bem simples, e que fazem uma mudança extraordinária em saúde, em estética, em tudo mais que a gente queira. Eu não comia frutas, nem verduras e nem legumes. Eu só gostava de arroz, feijão, carne, ovo e queijo, e pizza, e fritura, e quibe, e salgadinho. Era com isso que eu me alimentava. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz com neurolinguística foi desenvolver paixão, não é só gosto, por algumas comidas que eu considerava importantes eu gostar. Por exemplo, melancia. Eu me tornei apaixonada por melancia, por abacaxi. Eu escolhi algumas frutas, morango, abacaxi, melancia, mexerica, algumas. E eu me tornei verduras, brócolis, couve-flor, rúcula. Eu escolhi algumas. Rúcula eu troco. E como é que uma pessoa faz isso? Assim, dando como um exemplo prático aqui para a audiência, como que ela poderia ter esse gatilho de gostar de algo que não gostava? Ela precisa separar a experiência sinestésica, né? O que eu sinto, o cheiro, o gosto, a consistência, da visão. Precisa selecionar o sinestésico. Bom, eu usei o chocolate como o meu modelo. Então, eu peguei todo o sinestésico, que a visão do chocolate, o chocolate se dirigindo à minha boca, me isso, ó, salivação, o movimento de deglutir, né? O olho maior, brilhando. Eu peguei esse sinestésico e é uma técnica muito simples, que quem estiver assistindo aí pode fazer, se tiver a mente aberta. Que é o seguinte, pense, eu vou falar em chocolate, você pensa em qualquer coisa que você gosta muito. Eu penso em chocolate. E penso que o chocolate eu vou pôr na minha boca, eu vou comer daqui a pouquinho. Então eu vou tendo todas as respostas, salivação, movimento de deglutir, o olho crescendo, a pupila aumentando, do chocolate. Atrás do chocolate, da tela onde está o chocolate, eu colo a tela com o brócolis. Certo? Aí eu fico olhando para o chocolate e faço um buraquinho no meio da tela do chocolate. Atrás dela está do brócolis, mas eu não estou vendo. Aí, por esse buraquinho, quando eu estiver bem salivando, bem apaixonada, eu aumento, faço... E agora eu estou vendo brócolis. Enquanto eu vejo brócolis, minha pupila está dilatada, meu olho está aumentado, minha testa está levantada, eu estou engolindo e babando. Isso é assim. Isso é muito simples. Isso é um switch, mas um switch dobrado, né? Que você, isso para qualquer coisa que você queira gostar ou não gostar. Exato. O inverso. Isso. O inverso. Eu não gosto de, por exemplo, eu não gosto de ovo cru. Tá? Então, se eu não quero gostar de chocolate, por exemplo, que não é o caso, nunca me atrevi a fazer isso. Eu preservo as minhas paixões. Se eu quero não gostar mais, porque eu estou gorda, até temporariamente eu faço, porque eu quero emagrecer, tarará. Aí eu boto o ovo cru e eu com aquele movimento de, né, de nojo, a cara contraída, e atrás eu colo o chocolate. Quando eu estiver bem enojada, eu abro a tela. E agora, você percebe? É âncora. Né? Quer dizer, aquela resposta automática que o cérebro está dando para aquele comportamento, a gente engana o cérebro e bota outra coisa no lugar. Pronto. Tá. Isso é perfeito. Né? Isso é muito legal para quem quer perder peso, está buscando perder peso. Nossa, e às vezes não é tão fácil assim. Não é. A grande luta é essa, deixar de comer aquilo que você gosta. Exatamente. Se você, até temporariamente, né? Percebe, eu vou fazer um regime por 3 meses. Se por 3, aliás, desde então, meus regimes são assim. Quando eu saio do peso que eu gosto para mim, eu paro de comer, eu faço isso com chocolate. Porque a única razão pela qual eu posso engordar é chocolate. O resto eu como muito bem, tarará. Então, eu tiro o chocolate por um mês, eu emagreço 4 quilos.
Eu tiro o chocolate por 3 meses, eu emagreço 10, 12. Tá? Aí depois que eu emagreço, eu volto para o chocolate. Entendi. Nós podemos fazer esses ajustes. Isso é muito Né? legal. Ô, Clô, você falou uma coisa que a gente conhece, sabe os termos, mas quem está aqui não sabe. Você falou assim, sentir de uma forma sinestésica. Explica um pouquinho esse termo e os outros dois, para as pessoas também tiverem. Porque tudo isso, gente, é porque a Clô está fazendo um novo curso no dia 3. Então, assim, eu acho muito bacana que vocês prestem atenção na live, porque vocês vão ter interesse em fazer esse curso. E daí, essas dicas que você dá vão dar aquele gatilho de que quer fazer o curso, não é? O sinestésico é uma das linguagens, porque até a neurolinguística é um divisor de águas. A maioria das pessoas nem se dá conta, porque nós somos corpo e mente separados. Toda a cultura ocidental é bipolar, é corpo e a mente, é corpo e mente, separados. A neurolinguística é a única das ciências do comportamento humano que une o corpo e a mente. Uma das linguagens que o cérebro funciona, como no exemplo que eu dei, é a linguagem do corpo, a linguagem que nós chamamos sinestésica. Por quê? É do olfato. Então, eu olho o chocolate e eu sinto o gosto. É sinestésico. Tem coisas que a gente coloca o cheiro, tanto para aversão como para aproximação. Tá? Aí tem a pupila que dilata, o olho que se abre, a saliva que se forma. Tudo isso é sinestésico. E é uma parte do pensamento humano. É a parte corpórea do pensamento, que é tão importante como as partes abstratas do pensamento, propriamente mentais. A imagem, o visual, a linguagem visual, e os sons e palavras, a linguagem auditiva. Tá? Então, nós vivemos querendo mudar só pela palavra ou pela imagem, né? Não é essa luta ocidental? Sim. Desde o Freud, sim, nós queremos resolver falando. Se eu te explicar direitinho, você... Não é assim. Você precisa da linguagem corporal, né? Das sensações físicas. Você pode, por exemplo, pegar a sensação de orgasmo e levar para a couve. Entendeu? E você fica louca por couve. Você quer comer couve 10 vezes por dia. Sei lá, depende do que a pessoa estiver precisando na sua alimentação, na sua saúde. Né? Essas escolhas não são aleatórias, são feitas em função. Né? Por exemplo, no meu caso, uma criatura que não come nenhuma fruta, nenhuma verdura e nenhum legume, essa criatura pode ter sérios problemas de saúde. Com certeza. Então, aí você ajusta. Eu não pus todas as frutas, eu escolhi algumas. Né? E depois parei, podia ter posto outras, mas não pus. Fiquei com essa. Tá? Então, isso é legal. O que eu mudei com neurolinguística, Jack, ai, meu Deus do céu, é até difícil falar. É tudo o meu modo de pensar. Por exemplo, eu falo bastante no curso sobre isso, eu estabeleci uma crença sobre a minha imunologia, com a neurolinguística. Eu estabeleci uma crença nas 3 linguagens, com um sinestésico, uma sensação física muito forte, e que meu corpo aniquila invasores. Meu corpo não aceita bactérias, vírus, essas coisas todas, ele mata. Essa foi a crença que eu criei. Faz 40 anos que eu não pego um resfriado. Você reforçou seu sistema imunológico com o comando do cérebro. Então, eu tenho 79 anos. Eu tive agora, fazia 40 anos que eu não tinha uma febre. Eu tive 37 no carnaval passado, porque eu peguei Covid. Eu sei. Peguei uma Covid de 36 horas, com 37 graus de febre e sem nenhum sintoma. Eu dormi 36 horas e acordei boa. Ora, eu só posso ser grata a essa imunologia, tá? O quanto isso me trouxe de benefícios na vida. Né? Então, e por aí vai, né? Totalmente. Para falar da amplitude
amplitude da cabeça, né? Antes, quando alguém falava, por exemplo, fulano marcou comigo e não veio, eu já falava, ele não está interessado. Agora eu tenho um mapa que eu sei que ele pode não ter vindo porque ele morreu, porque ele está na UTI, porque os ETs levaram ele para uma viagem espacial, porque acabou a bateria do celular, porque o carro quebrou, porque ele ficou doente, porque ele está dormindo e esqueceu, por N coisas. Sabe? O pensar nessa amplitude é uma outra vida. Totalmente. É uma outra. Eu quero comentar uma coisa para você falar um pouco. Dentre as transformações muito impressionantes que eu tive, né? Que são, você sabe disso, e eu falo muito aqui quando eu faço os meus vídeos, né? Como que a programação neurolinguística ela mexeu com a forma como eu enxergo a vida. E uma coisa muito importante foi os gatilhos de cortisol que eu tinha e que eu permitia. Então, eu queria que você falasse um pouco também disso para o pessoal entender, porque para mim, hoje, eu já sei quando ele vai acontecer e eu neutralizo. Eu devo ter ganho 5 anos de vida, eu reduzi ruga. Então, fala um pouquinho disso. Pois é, o que a gente tem? Aquilo mesmo que eu exemplifiquei. Alguém ficou de filho e não veio? O que isso gera? Quando eu só tenho a alternativa de pensar, não gosta de mim, não está interessado, é um descompromissado, irresponsável, filha da puta. Quando eu só tenho essa alternativa, na mesma hora que eu penso essas bobagens, cortisol é liberado. Porque o cortisol é liberado para eu lutar contra isso, para eu brigar com essa criatura. Tá? Só que, como eu não vou brigar com a criatura, né? Ele nem está aqui, nem sei quando vou ver, todo esse tempo que eu ficar com raiva dessa pessoa porque ela não veio, eu estou me matando. É claro que não para aí, porque eu estou irritada porque a criatura não veio, porque eu imaginei que ela não veio porque ela não gosta de mim, que ela não veio porque ela é irresponsável. Eu dei uma interpretação ruim para a coisa, eu não só vou liberar cortisol e ficar muito mal, como eu vou chutar o cachorro, gritar com a criança, brigar no trânsito. Eu estou braba. Pego o carro e saio, alguém atravessa, eu já quero jogar o carro em cima. Por quê? Porque o cortisol está feito para a gente lutar. É para isso que ele existe. Exatamente. É para lutar. Quando eu não tenho com quem lutar, eu me acabo. Tá? Ou vou lutar com gente que não tem nada com isso, né? Chutar o cachorro, brigar com o vizinho, implicar porque deixaram o tênis na sala, enfim, a gente vai tratar de lutar. Aprender, eu acho que muito disso se faz com âncoras, quando a gente percebe, né, que existem gatilhos que são automáticos e que a gente pode desconjuntar eles. A gente aprende uma reação. Hoje, eu estava conversando com a minha funcionária, que ela é muito inteligente, adoro conversar com a Gabi. E morreu o marido dela semana passada, com 42 anos. Ela tem uma menininha de 2 anos. Ela tem uma menininha de 2 anos e meio, que é uma gracinha. E aí ela estava falando assim, aluguei uma casa. Eu vou sair da casa que a gente morava, porque lá tudo é recordação de dor. Ele morreu de câncer no intestino, cheio de dores horríveis. Ela falou, o sofá que ele sentava, a caneca que ele... Tudo lembra sofrimento. Olha que coisa sábia. Ela não sabe neurolinguística. Total. Ela falou, vou me desligar daquelas coisas, que até a parede, a cor da parede, ela falou, me deixa mal. São os gatilhos. Quer dizer, onde eu passei mal, onde eu sofri, eu posso ter juntado coisas, aquela cor de parede, a roupa que eu estava, a pessoa que estava comigo, que não tem nada a ver com a coisa. Mas fica o quê? O mesmo processo do chocolate, o que fica? Do mesmo jeito que eu salivando, olhando para o chocolate, a hora que eu abro, eu vou salivar para o brócolis,
da mesma forma, o sofrimento que eu estou sentindo não tem nada a ver com a cor da parede, mas a cor da parede ficou linkada. Ela vira um gatilho. Às vezes a cor da parede, o cheiro que está naquele momento, a música que estava tocando. Ela já deu as roupas dele. Eu aplaudi. Por quê? Cada peça de roupa que ela pegar é um monte de recordação, de sofrimento, de dor, de morte, de morfina, de despedida, de choro, de dor. Olha que coisa sábia. Antigamente, isso era até comum, né? As pessoas, quando perdiam alguém, mudar de casa. Isso. Mas eu acho uma sabedoria ancestral isso. É uma sabedoria, é sabedoria acumulada na humanidade. Sabe? Eles perceberam, como ela percebeu, sem ter outras informações, que essas coisas ficam conectadas. Né? E a gente tem que desconectar delas. Tem gente que não pode mudar, pinta a casa, muda os móveis de lugar, troca a cor do sofá, o colchão, o lençol, a colcha, a cortina da janela, sei lá, finge, faz dentro das condições financeiras que tenha, mas não deixa aqueles gatilhos que vão acionar dor, sofrimento, mal-estar, disponíveis para onde ela olhar. Exato. Ela teria isso, né? Ela tem 29 anos. Né? É muito jovem. É muito e esse gatilho, o que eu percebi é que esse gatilho de cortisol, no meu caso, que era muito fácil de eu liberar, me deixava tensionada, eu naturalmente travada, tinha respostas ruins com as pessoas e o que elas faziam também me davam respostas ruins, e era um ciclo muito negativo de mais cortisol. É um circuito, né? É um circuito. Uma coisa leva a outra, a outra leva a uma e se retroalimenta. Isso, exatamente. Eu até entendo, como você é bastante visual, Jack, eu suponho que a maior parte dos seus gatilhos, isso para quem está ouvindo, assistindo a live entender, a maior parte dos gatilhos seus fossem visuais. Quer dizer, né? Por quê? Porque uma pessoa visual, ela presta mais atenção nas imagens. Então, ela acopla a irritação, o medo, a tristeza, a depressão, a ansiedade, a angústia, a imagem. A imagem de lugares, de pessoas, de coisas, a cores, a móveis. Tá? Já o sinestésico vai acoplar a sensação. Isso. Por exemplo, eu descobri sem querer uma amiga minha que a gente saía à noite. Uma noite ela me ligou, vamos para o Sunflash, a boate que a gente frequentava em São Paulo. Falei, vamos, você passa aqui, passo. Fui para a casa dela. Quando eu cheguei, ela estava pronta, maquiada, e deitada num sofazinho de 2 lugares. E ela falou, não vou mais. O que aconteceu? Nada. Eu fiquei pronta, fiquei te esperando, vim aqui, sentei no sofá, deitei, e aí me deu um desânimo. Aí eu comecei a conversar com ela. Aquele era o sofá onde ela ia quando ela estava deprimida. Olha. Cada vez que ela estava deprimida, ela deitava, o sofá era até fundo, sabe? No lugar onde ela punha a cabeça. Cada vez que ela estava down, ela ia lá, deitava lá. Tá? Nesse dia ela foi contente, bonita, deitou e disparou o gatilho, né? Que no caso dela é sinestésico, percebe? O gatilho era a sensação no sofá. No seu caso, abraçou, gatilho, né? E falou, fica. Tá? E tem gente que acha que é uma boa beijar, abraçar quem está deprimido. Se você beijar, abraçar quem está deprimido, se ele for sinestésico, você corre o risco de cada vez que você beijar ele se deprimir. E ele pode estender isso para outros beijos. Né? Pode generalizar para o beijo de qualquer um. Tá? Como se for visual, pode fazer isso com a cara da pessoa. Né? Sabe? A criatura está deprimida, eu chego com a cara doce, angelical, e falo, meu bem, posso te ajudar em alguma coisa? Isso aqui vira a âncora dela. Quando ela está bem, eu chego e falo, e aí, tudo bem? Ela, desmonta. A imagem. Poderia ser a voz. Com certeza. Vai depender do que a pessoa vai prestar atenção. Os visuais prestam atenção na imagem, os sinestésicos
nas sensações e os auditivos no som. Eu posso fazer uma âncora de depressão para a pessoa com a minha voz. A partir daí eu telefono para ela, ela entra em depressão. E eu não sei por quê. Eu não fiz nada para ela, e nem ela entende. É tão inconsciente, né? Tão automático. Nossa, isso. Você imagina um casal que um faz âncora de depressão, de falta de tesão para o outro? Como é que faz isso? A principal causa de término de relacionamento são as âncoras. Os casais criam âncoras. Claro que no começo, na paixão, as âncoras são de felicidade, de coração disparado, de tesão, de tudo. Mas depois vem a vida real, né? E na vida real, eles vão construindo âncoras. E se eles não sabem lidar com isso, de repente a cara do... Tem casal? Olha, na outra live, alguns que estão aqui assistiram a outra live. Eu falei semana passada de quebra de padrão. Isso. Sabe? Imagine o que acontece com um relacionamento, que a quebra de padrão é uma âncora feita numa velocidade imensa, num único momento, em tempo mágico. Você imagine que a criatura, o cara, está em cima da mulher dele, gozando, e ela, sabe? Na hora que ele está quase gozando, ela fala, ai, tem que fazer a matrícula na escola da Cibele amanhã. Ela bruxou esse cara. Nem ela e nem ele vão entender, porque eu tive um cliente que fez uma cliente, ele era conhecido, depois virou cliente. Ele fez o seguinte, ele fez isso, né? Eles quebraram o padrão de tesão dele com uma quebra de padrão. E aí ele perdeu o tesão pela mulher. Aí ele entrou numas noias assim, será que eu perdi o tesão, né? Fiquei broxa? Ou é só com ela? Aí ele resolveu fazer uma experiência. Entrou no Par Perfeito, conheceu uma moça lá de Cuiabá, que queria só uma aventura também. Ele só queria uma vez para testar. Chegou lá, ele funcionou. Voltou satisfeito, feliz, que ele não estava broxa. E a moça ficou grávida. Não, aí sim acabou com o casamento. Aí acabou com o casamento. Por quê? Por uma âncora. Quer dizer, nós precisamos saber o que é quebra de padrão para a gente não quebrar padrões úteis. Exatamente. Quebra quando a pessoa está irritada, quebra quando a pessoa está com medo, quebra o padrão de depressão, de tristeza, de ansiedade, de burrice. Mas não os padrões de raciocínio, de motivação, de tesão, de amor, de afeto. Né? Então, Clô, uma curiosidade, é possível quebrar um padrão de violência, por exemplo? Porque eu atendo mais mulheres do que homens, e às vezes elas trazem experiências assim de violências que podem ser verbais, mas às vezes que chegam ao físico. Como é que quebra um padrão assim, por exemplo? O que você está falando porque a quebra de padrão ela recebe vários nomes, né? Assim, coloquialmente é quebra de padrão. Agora, quando a quebra de padrão é dolorosa, chama trauma. Certo? Quando a quebra de padrão cria medo, porque a quebra de padrão quebra um padrão e instaura outro. Então, quando eu quebro um padrão e assusto a pessoa, ela, no lugar, ela fica com medo. A fobia é resultado da quebra de padrão. Como é que é uma fobia? Em geral, é assim, a pessoa estava dirigindo, tranquila, e um cachorro atravessou e ela atropelou o cachorro. Daí nunca mais ela dirige. Ou ela nem aconteceu nada, mas ela quase atropelou uma criança. Ou, percebe? Alguma coisa que acontece que no lugar, quer dizer, quebrou o padrão dela dirigir com segurança, e no lugar estabeleceu o medo de ter matado alguém. Total. Aí é inútil, né? Porque... E aí a técnica é específica. É o que vai ser o tema da nossa próxima semana. Como é que se cura traumas
como é que se cura as fobias, porque são quebras de padrão. As outras experiências são repetidas, né? A âncora se forma por repetição, as aprendizagens da vida que a gente muda com mudança da história passada, são situações que foram acontecendo na vida. Trauma e fobia é uma cacetada na moleira só. A partir daquele dia, a pessoa vira de pato para ganso. E tem uma técnica específica que é tão simples como as outras que você conheceu. São técnicas que demoram 5, 10, 15 minutos para executar. E que acabam com trauma. Você imagina, das suas clientes, as minhas, eles vêm com 10 traumas, pelo menos. Sabe? Um dia alguém agarrou no meu peito, passou a mão na minha bunda, agora eu tenho problemas sexuais. Tá? Ou um homem me enganou, agora eu não confio mais em homem nenhum. Esse é quase que o básico, né? Uma vez ninguém mais presta. E aí cria aquela crença inútil que você diz, né? Porque sabota todas as relações. Só limita a vida da pessoa, é só limitação, né? Então, você já sabe, quem está assistindo, eu estou vendo algumas das nossas colegas, né, a Doroteia, Solange, um monte aí. As pessoas que sabem, mas quem não conhece ainda o sistema, é com a mesma simplicidade, ou quase a mesma, da que eu ensinei, o padrão, chama padrão Godiva, esse padrão com chocolate para gostar de alimentos, que depois eu desenvolvi para aversão e com outras coisas além de chocolate. Com a mesma facilidade de um padrão Godiva, você cura um trauma, uma fobia, uma experiência passada que a pessoa sofre ao lembrar e criou limitações por causa daquela experiência. É tudo muito simples, desde que você conheça a chave. Exato. A neurolinguística é a chave, a informação que te dá o caminho para resolver, né? É muito maravilhoso, não é? É uma coisa assim, é fenomenal como que a gente pode mudar a nossa história entendendo o nosso cérebro e aquilo que a gente acreditava, né? Ó, eu vou falar um parênteses aqui de uma experiência minha. Minha mãe esteve aqui semana passada, ela mora em Salvador, e a vida inteira eu amo trem. E eu tinha certeza que quando ela estava grávida, eu morava numa casa em frente ao trem, porque a minha avó tinha uma casa lá. E ela veio, então toda vez que eu ouço o trem, eu falo, ai, porque na barriga da minha mãe, olha isso. E ela disse assim, você jamais morou em frente ao trem, eu nunca grávida morei. Eu falei, gente, eu acreditei a vida inteira. Sabe o que você fez? Um padrão Godiva. Em algum momento da sua vida, você juntou essas duas coisas. O trem, né? Você, ou vendo um trem passar, ou lembrando do barulho de um trem, ou assistindo um filme de um trem, você pensou em estar lá na frente. Pronto, o cérebro muda com essa rapidez. Você só precisa juntar as coisas, formar pacotes úteis. Né? Porque, na verdade, nós temos um monte de pacotes inúteis. Né? Não, então, e é esses que eu queria que você falasse do seu curso, né? Porque a ideia é que a gente termine com esses pacotes inúteis que atrasam demais a nossa vida, né, Clô? E aí fala um pouco desse curso e do que você oferece, não é? Ainda bem que você está aqui, que a Doroteia, a Solange, esse povo todo está aí. Porque eu sou uma apaixonada, né? Então, o que o curso pode fazer por você? Se você quiser, você que está aí me assistindo, se você quiser, ele pode mudar a sua vida inteirinha para a direção que você queira. Tá? Você pode escolher que profissão, quanto dinheiro, que saúde, quem em torno, que crenças transformar, que crenças colocar no lugar. Como as crenças que nós temos hoje, tanto eu como você, como Solange, como esse povo, todo está aí, não são mais as mesmas. A gente pode, os valores, a gente pode mudar valores, que é o princípio que norteia as nossas escolhas, as nossas decisões, né? Então, eu sou uma apaixonada do curso, porque o curso, se a pessoa quiser, em
um ano, você faz o equivalente a 10 anos de terapia. E é uma experiência que eu tive, ó, são só 7 meses que a gente está no curso, e eu abri o meu mapa mental de um jeito, Clu, que, sabe? É impressionante. Nós temos, você assiste também, eu vejo sempre, né, as transformações das pessoas, né, na mudança da imagem, da voz, do movimento dos olhos, da forma de pensar, de se relacionar. A gente assiste, né, nesse ano, a mudança de uma porção de gente. Mudança em saúde, por exemplo, né? A saúde depende de uma série de coisas. Para ter saúde, uma pessoa precisa ter saúde como valor. Tá? A maior parte das pessoas não tem saúde como valor. Para ter saúde e beleza, a gente precisa de estética como valor. E tem gente que sofre na vida aí por falta de saúde, por falta de beleza, bom gosto, se vestir bem, porque não tem estética e saúde. Não é porque tem alguma coisa errada com ela. É porque quem não tem estética como valor usa um cabelo que não tem nada a ver com a cara dela, sabe? Que enfeia ela. Bota uma cor de cabelo que deixa ela parecendo uma piranha. Ou não usa nada, ou usa uma maquiagem que a enfeia, umas roupas que não caem bem nela, que o corpo dela não combina. Então, a pessoa se torna feia por não ter estética como valor. E se torna doente por não ter saúde como valor. Além disso, tem as crenças, né? Quer dizer, dá para mudar a saúde, dá para mudar a beleza, dá para mudar peso, dá para mudar a quantidade de estresse, quantidade de bem-estar, né? Minha missão, minha determinação é que as pessoas reduzam seu mal-estar àquilo que é desejável e natural. O mal-estar desejável e natural é 5% só que é estado real. Então, eu estou com medo porque está acontecendo um perigo. Isso é o que se chama um estado real. Agora, eu estar com medo porque um ladrão pode entrar na minha casa qualquer dia desse, é um medo criado. Eu crio o ladrão, eu crio ele entrando em casa. Tá? Então, a maioria das pessoas tem 20, 30, 50, 80% de mal-estar. Quando era para ter só 5, que nem é mal-estar daí. É a emoção necessária para lidar bem com a situação. Então, a minha grande ambição é que cada pessoa que tenha no curso fique só assim, medo de perigo. Raiva quando é agredida, como é invadido no seu campo físico, emocional e mental. Sabe? Quando alguém te xinga, te agride, te bate, essa é a hora de ter raiva. Não é raiva porque o cachorro comeu meu chinelo. Sabe? Mata o cachorro, faz o quê? Então nunca mais vou ter cachorro? Não é mais fácil entender que cachorro come chinelo? Claro. Que é só você não deixar para ele na altura que ele alcança. É como criança, né? Você deixar as coisas que ela não pode mexer na altura que ela alcança, uma grande parte da sua vida vai ser apagando incêndio, né? Então, é isso que dá para fazer. Dá para a pessoa ter crenças úteis, crenças que possibilitem, crenças que ampliem. Né? Uma das crenças que eu mais gosto, que eu faço de tudo para enfiar na cabeça dos meus aí, é economia de tempo, de dinheiro e de energia. As pessoas só pensam em economia com dinheiro. E economia é ser pão duro. Não. Isso. Nossa, e essa frase, economia de tempo, dinheiro e de... Você falou? Energia. Ela é tão libertadora, porque às vezes a gente só fica pensando na questão do dinheiro mesmo, mas quando você pensa nesses três, você assim, evita tanta besteira que tira o seu tempo, tira o seu humor e ainda te dá gastrite, por exemplo, que muitas vezes acontecia comigo. Claro, é uma das consequências do cortisol, dos ácidos, porque quando a gente entra em estresse, a primeira coisa uma das coisas que o cérebro faz é mandar suco gástrico para fazer digestão. Para fazer digestão, para você não morrer de congestão.
Bom, mas daí o estômago está vazio, o negócio todo é o cortisol, e esse ácido nítrico, que é capaz de furar minha mão, se cair uma gota aqui, está lá na parede do seu estômago, comendo um estômago vazio, em vez de comer a comida, diluir a comida, digerir. Tá? Então, você vê o estrago. É claro que dor no estômago, azia, má digestão, vira gastrite. De gastrite vira úlcera. O que é a úlcera? Uma ferida na parede do estômago. Tá? E pode evoluir para coisas piores, né? Pode se transformar num câncer. Com certeza, com certeza. Aí volta para energia e tempo, economia de tempo, dinheiro e energia. As pessoas pensam em economia, é sempre atacado, quanto faz? Você dá desconto, eles pensam que fazer economia é pichinchar, fazer economia é ser mão de vaca. Não, economia é ganhar bem, gastar bem. Gastar bem é economia. Gastar em coisas que são úteis, gastar em coisas que duram, coisas boas, bonitas, que transformam a vida da gente. Né? Não meia dúzia de bobagem ou uma dúzia de porcaria. Tá? Mas esse é o mais comum. Mas veja, aquilo que você falou, em geral a gente só dá importância para o dinheiro, e aí fica na economia. Mas sabe o que acontece quando a gente não economiza energia? A gente fica doente. Absolutamente. E aí não ganha dinheiro. Pois é, né? Porque aí eu me estouro, aí eu faço demais. Né? Tem gente que faz coisa, eu sempre penso isso. Não tem coisa que com 1.412 por mês, você contrata alguém para fazer isso 8 horas por dia para você. Tem gente que gasta 2, 3 horas do dia, quando ela poderia ganhar 500, 200, R$ 1.000 naquelas 2 horas, sabe? Para botar as compras na prateleira. Exato. Para ir no supermercado, quando o supermercado entrega em casa, não é que eu gosto de escolher. Você gosta de escolher, mas você vai gastar 3 horas, gasolina, o risco de bater o carro, o risco de ter o seu carro roubado, pode pagar estacionamento, pode ser roubada, porque eu gosto de escolher alface pessoalmente. Sabe? Concordo então, plenamente. A economia de energia, você só fazer, né? Uma das coisas que a gente aprende é faça aquilo que só você pode fazer. Só você pode ser mãe dos seus filhos, mais ninguém. Nisso aí você gasta sua energia, seu tempo e seu dinheiro. Né? Agora, tá, tem um monte de coisa, quem vai varrer o chão, pode ser um monte de gente. Quem vai no supermercado, pode ser um monte de gente. Quem vai lavar roupa, pode ser um monte de gente. Quem vai até não sei onde, levar um papel, buscar não sei, uma encomenda, qualquer um pode ir. Você tem que selecionar. A minha energia eu só gasto com aquilo que só eu posso fazer bem feito. O que os outros fazem, eu gero emprego. Isso, eu pago. Olha, eu moro num bairro e atendo na Paulista. Eu sempre falo assim, por que eu vou de carro se o Uber precisa desse... Ele está ali para isso, ele precisa fazer a economia girar, além de que eu não tenho estresse, eu vou ouvindo música, eu não tenho que gastar com estacionamento. Você pode ir falando no telefone, resolvendo pepinos, fechando negócios, né? Combinando clientes para você fazer o mapa, porque você vai ganhar dinheiro em vez de estar lá para economizar os R$ 20, você está lá dirigindo seu carro. Além de que você sujeita. ajuda, né? Você ajuda o cara que precisa disso. Que é outra coisa. Quando a gente entende que o dinheiro vem, sabe do quê? O dinheiro vem dele ser comunicado. É assim, eu te devo R$ 50, eu te pago R$ 50. Você pega os R$ 50 e gasta no Uber. O Uber pega os R$ 50 que você gastou com ele e vai no supermercado. O dono do supermercado pega e paga o aluguel da casa. É o mesmo R$ 50. Exatamente, economia circular. R$ 50 eu paguei você pagou o Uber, é o mesmo dinheiro que está girando. Dinheiro girando gera riqueza. Agora, se eu guardar os R$ 50 em casa,
eu não pago você, você não vai de Uber, o Uber não vai para o supermercado, e tarará, e fica R$ 50 ali. Desse jeito, esses R$ 50 virou 100 mil, porque foi de 50 em 50 para um monte de gente. Claro. Então, quando a gente começa a pensar, né, pensar grande, né? E sabe o que eu acho? Que é pensar também de uma forma generosa, não é? Generosa, ao menos por egoísmo, você sabe que eu falo isso, ao menos por egoísmo, a gente tem que ser generoso, porque a generosidade te faz bem, porque a generosidade gera recursos, gera gratidão, gera energias infinitas, né? Gera uma troca quântica no universo, ao menos por egoísmo. Tá? Economize tempo, dinheiro e energia. Não jogue fora a riqueza. Essas 3 riquezas são o que nós chamamos de riquezas finitas. Tudo mais, você faz de novo, não tem fim. Você pode amar 450 mil pessoas. Quando você ama, você só aprende a amar mais, não esgota. Isso. Quer dizer, a riqueza é infinita. Absolutamente. Mas dinheiro, energia e tempo É finito. acaba. E se acaba, você tem que usar muito bem o seu tempo. Se você não usa bem o tempo, que é uma das coisas que a gente aprende no curso, linha de tempo, lidar com as crenças e tudo mais, se eu não lido bem com o tempo, sabe quais são as doenças? A ansiedade é uma delas. É a pessoa apressada no tempo. É a pessoa que quer, sabe, hoje futuro aquilo, já, né? ela está sempre querendo aquilo que demora, mas ela quer já. Então ela fica babando. Tá? E a depressão, que é uma... Vou para o tempo passado. Tá lá, Uma eu vou para o passado. nostálgica lá atrás. Eu fico chorando pelo que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade, pelo aquele dia que a minha mãe me bateu, que meu ex me botou chifre. Eu fico deprimida quando eu estou fora do tempo. E eu fico ansiosa quando eu estou fora do tempo. Total. Então, aprender isso é bem legal. saúde, A Grace está falando qualidade de ansiedade futuro e depressão passada. Claude, deixa eu te falar o seguinte, eu não sei como é que é mais o sistema do Insta, mas tinha um momento que com 1 hora de conversa ele caía. Nós vamos descobrir isso. Como a gente está chegando em 1 hora, fala do seu curso, quando ele começa, quanto tempo, porque tem muita gente interessada aqui. Então, vamos lá. O curso começa sábado. Eu dou 2 turmas por ano. É meu limite, eu não quero mais isso, estou satisfeitíssima com isso. Eu começo um curso em janeiro ou fevereiro, esse vai começar dia 3 de fevereiro, próximo sábado, e um no segundo semestre. Tá? Então, quando terminar o de junho, em julho começa um outro. Quando terminar esse que começa em fevereiro, começa um outro. É assim. Então, esse vai começar sábado, e ele vai ser num horário especial, porque eu tive muito pedido de gente brasileiro que mora no exterior. Nós temos até uma colega brasileira que mora na Itália, e o curso das 8 às 11, para ela é da meia-noite às 3 da manhã. Então, eu marquei das 4 da tarde no sábado, para favorecer. E para as pessoas que estudam à noite, que não tem com quem deixar as crianças, mas no sábado arruma alguém, deixa na casa da avó, da tia, o marido está em casa, ou a mulher está em casa para ficar com as crianças. Então, começa dia 3, às 4 horas da tarde. 1 ano. Para fazer a inscrição. É 1 ano. 1 ano de curso de programação neurolinguística e de terapia. Eu dou o nome de curso porque a neurolinguística não é uma terapia, ela está acima de terapia. Ela é instrumento para psicólogos, ela é instrumento para médicos, ela é instrumento para astrólogos, ela é instrumento para todas as advogadas, para todo mundo. Tá? Então, eu falo terapia porque é o nome que se dá para mudanças pessoais. Mas é muito mais que terapia, é mudança de funcionamento cerebral, né? É mudança do sistema. Absolutamente. Então, depois, é 1 ano, e nesse 1 ano dá para resolver. Vamos dizer, na pior das hipóteses, resolve uns 50% das porcarias que tem.
Agora, se a pessoa vier com sede, né, ao pote, com vontade de mudar, não perder a aula, né, participar, fazer as lições de casa, ela consegue 90% para ser pessimista. Total. Eu sou a prova viva do antes e depois desse curso que nós começamos em junho, né? Das mudanças estruturais, inclusive na questão de alimento. Eu já falei isso aqui para o pessoal, eu perdi muito peso a partir do PNL, porque eu criei esses mecanismos que você faz, que eu tinha gatilho de chocolate, e aí minha relação com os doces mudou. Sabe? Parece que eu falava assim, eu não tenho inteligência emocional para doce. Hoje eu tenho, graças a Deus. E aí eu dei uma enxugada. Isso é muito bom, porque isso mexe com autoestima, mexe com tantas outras coisas. E mexe com dinheiro, porque a gente gasta menos dinheiro, sabe? A gente tem mais tempo, saúde, uma coisa, as coisas são sistêmicas, né? Elas têm relação com uma porção de coisas. E eu acho que, basicamente, o que eu acho que a programação neurolinguística dá para a gente é poder. Isso. Poder de me sentir como eu quero me sentir. Poder de reagir como eu acho que é melhor eu reagir, não com, né, quando desce o capeta e toma conta, né? Parece encosto, Exu que baixou. Não, eu sou dona de mim. Eu tenho o poder de escolher as minhas reações. Eu tenho o poder de escolher se eu vou dormir ou ficar acordada. Se eu vou comer ou vou comer menos ou não vou comer nada. Se eu vou brigar, porque tem coisa que a gente tem que brigar. Ou se eu vou aceitar que seja assim. Poder. O poder de escolher a sua vida. Exato. Foi isso que a programação neurolinguística me deu, sabe? Eu tenho a vida que eu nem vou dizer que eu pedi a Deus, porque eu nunca pensei que eu poderia ter. Eu nunca pensei que poderia pedir para Deus isso. Ai, me dá uma vida. Eu tenho uma vida de 98% de felicidade, bem-estar, harmonia e tudo na paz do Senhor. 98% do jeito que eu quero, tá? Em todos os setores da minha vida. Eu me defino como uma mulher completamente realizada. Se hoje, aqui e agora, eu cair dura e preta, todos vocês que estão aí podem falar, morreu uma criatura feliz. Morreu uma pessoa que teve uma vida maravilhosa. Morreu uma pessoa que conquistou, que quis conquistar, que tem grandes amigos, ajudou milhares de pessoas, sabe? Coisa boa, sabe? Eu acho que isso é o que nós merecemos. Né? E é maravilhoso. Deixa eu dar uma informação de astrologia, gente, porque é claro que é o meu chão. A Chloe é uma ariana, mas ela é muito ariana, no sentido de que é extremamente direta, né, Chloe? A primeira coisa, quando eu fiz o primeiro dia, eu falei, uau! Assim, direta, então, assim, não tem filtro, assim, não tem máscara, né? Você deve ser assim aqui, na sua casa, na padaria, tá? E eu acho que você, Yansan, eu amo os orixás e eu vejo em você traços de Yansan, mas enfim, é aquela leitura que eu faço. Sim, sem dúvida. Uma pessoa aqui está perguntando, sobre valores. Você quer deixar um contato ou quer dar mais ou menos uma ideia? Vou dar rapidinho, porque nós já estamos quase no horário, né? Isso. Se eles fecharem com uma hora... vai ficar salvo. Tá. Os valores são o nosso sistema de escolha. Os valores nós aprendemos na nossa vida, nós não nascemos com eles. Nós aprendemos pelo relacionamento com os nossos pais, com a escola, com tudo que a gente foi vivendo. Tipo, você teve uma mãe organizadíssima, ou você vai ser ter organização como valor, ou você vai ter a desorganização como base da sua vida. Porque a gente se adapta ou copiando ou se opondo, Exatamente. Né? Então, uma pessoa pode ter disciplina como valor, organização, a outra pode ter prazer como valor, busca sempre o prazer, a outra trabalho, porque desde pequenininha me puseram para trabalhar, os workaholics, né? Então, eu não sei viver se não for trabalhando, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Bom, na neurolinguística,
a gente sabe como mudar a hierarquia de valores. Os valores são o que o nome diz, são coisas muito importantes, são valores importantíssimos para a vida humana, para a felicidade humana. Mas a hierarquização a gente pode mudar, dependendo dos objetivos, porque os valores determinam as escolhas. Só para eu falar rapidinho, um exemplo que eu sempre dou, uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, que nós já sabemos que ela precisa de saúde e estética, porque só a estética ela vai emagrecer e ficar doente, bulímica, etc. É saúde e estética. Mas vamos supor que essa criatura tenha saúde como valor 32 e estética como valor 144. Na hora dela tomar a decisão, é assim, fome todo mundo tem. Branco, verde, preto, amarelo, azul, pobre, rico tem fome. Agora, a decisão do que eu vou comer vai depender dos valores. Então, vamos lá. Se eu tenho como valor o prazer, prazer gustativo, prazer olfativo, fuque-fuque, né? Prazer físico, sexo, primeiro valor é prazer. Segundo é conforto, sabe? Tudo facinho. Tá. Bom, aí eu estou com fome. Quem vai decidir são esses meus valores de topo, embora eu queira emagrecer, né? Eu queira ter mais saúde. Aí o que eu vou decidir? Estou lá deitado na minha cama e estou com fome. Na gaveta eu tenho um chocolate desse tamanho que é só abrir o papel e comer. Na geladeira eu tenho brócolis para cozinhar, quiabo para cozinhar, salada para lavar, certo? Prazer e conforto, ganhou o chocolate, ganhou o pacote de batata frita, ganhou a bolacha. Tá? E isso vão ser 90% das decisões, porque só 10% são conscientes. Então, 10% eu falo, não vou comer, porque eu estou de regime. 10% vai ser assim, eu estou no comando consciente e não como. Mas a hora que eu relaxo, 90% vão ser as decisões que os valores decidem. Então, imagine, pessoas que têm problemas de saúde, onde é que está a saúde para elas? Em 100º, 41º lugar na hierarquia de valores? Sabe? É gente que anda em alta velocidade, que come demais, que bebe demais, que briga demais. Remédio, né? Remédio. Que encara brutamontes aí na rua, o que é? Sabe? Não tem saúde como valor. Se ela não tem saúde como valor, ela não vai ter saúde. Porque ela vai tomar decisões que levam para longe da saúde, né? Então, é isso. Os valores têm essa importância e os valores podem ser mudados. Nós podemos escolher para o resultado que eu tenho hoje, por exemplo, que seja o resultado que eu desejo é emagrecer 10 quilos. Por um determinado período, eu boto estética e saúde lá no topo e emagreço os 10 quilos. Depois, eu vou deixar a saúde em terceiro, porque qualquer lugar, nos 10 primeiros lugares, é um lugar importante. Mas ele não pode voltar para 100º, 40º. Exatamente, porque aí você ganha todo o peso de novo. Vai, claro, mas se mudar os valores, não volta mais. Porque quando você muda os valores uma vez, você já saiu da ignorância. Claro. Na próxima vez, você já sabe como fazer, o seu mapa já foi ampliado. E né? É isso que eu percebo, né? O cérebro, ele parece que você tira os véus e ele tem uma clareza que ele fala, aqui eu entendi e eu não repito, não é? Isso é interessante. O mapa ampliado não tem retorno. Exato. Depois que a consciência se amplia, não dá para voltar atrás. Absolutamente. Não tem retorno. Porque também a gente está falando de autoconhecimento, não é? É. E aí, sabe, não tem... Eu trago muito do curso aqui para minha casa, sabe? E eu tenho colocado isso para o meu marido. Ele é médico, ele é um cara mais cético, sabe? Bem assim. E eu vejo que ele, às vezes, ele traz... Eu falava, você precisa quebrar padrão aí com as suas pacientes e tal. Aí outro dia ele contou uma história que ele quebrou um padrão com uma paciente. Eu falei, olha isso! Pronto, Olha, o que um médico pode fazer, meu Deus,
Ó, uma vez só eu participei diretamente dessa coisa, um médico, que era médico do pronto-socorro do Guarujá. Ele fez os cursos introdutórios, nem foi a formação toda. Depois ele fez, entendeu linha de tempo, que tinha que criar motivação, quando você sair daqui você vai fazer o quê, quando essa ferida cicatrizar. Ele ensinou para as enfermeiras do pronto-socorro e começaram a fazer isso. Só era assim, você chegava com uma facada, ele falava, você vai jogar futebol quando? Sábado? Então tá sábado, você tá bom, vai estar lá jogando futebol. Ele criava enfim, depois de 2 meses, durante 2 meses eles avaliaram, eles tinham o resultado de antes do pronto-socorro, antes da neurolinguística. O tempo médio de internação era 7 dias, passou para 3. Olha isso! Isso significa dinheiro. Isso significa essas pessoas voltando para casa, reanimadas, os pais voltando para os filhos voltando para os pais, companheiros voltando um para o outro. Trabalho, voltou para o trabalho, em vez de ficar de licença não sei quanto, já voltou. Sabe? Diz para ele que o que ele pode fazer como médico é uma revolução na cabeça dele. Total. E médico tem um poder muito grande sobre o paciente. Muito grande. Porque eles endeusam. Você imagina, com esse conhecimento de neurolinguística, como que ele pode melhorar, né? Pois é. Isso é... Isso aí. Então, e quem quiser mais falar então, o telefone da Nádia. Então, é o seguinte, gente, essa live que vai ficar fixa quando terminar, tem o Insta da Clô, então vocês podem e devem segui-la, e lá vocês podem mandar mensagens sobre valores, né? Quanto custa, ela já falou, é 1 ano e tal. Eu vou falar da minha experiência, eu já falei isso para a Clô, já falei isso lá no curso, e eu falo muito aqui para a minha audiência. Ela mudou a forma, ela trouxe uma maturidade na minha vida de eu não fazer questão de nada, de não entrar em treta. Eu sempre fui muito treteira. Então, essas coisas, elas são muito importantes para mim, além de que eu recuperei muito mais saúde e a perda de peso me trouxe muitos benefícios também, porque você sabe que eu sou visual, então isso também teve uma influência importante para mim. Então, para mim, esse curso, ele foi um autoconhecimento. Sabe aquela coisa? Eu não sabia que eu não sabia algumas coisas e que o curso me esclareceu. Você sabe que um dos livros de neurolinguística chama Usando Sua Mente. As coisas que você não sabe que não sabe. Isso, eu comprei vários e esse é um dos. A neurolinguística é isso, né? A neurolinguística é a descoberta das coisas que a gente não sabia que não sabia. E que a gente clareia, né? Clareia de um jeito que a gente passa a agir no dia a dia com o cliente, com o filho, com o mundo e conosco mesmo, muda de uma tudo. forma mais equilibrada, não é? Trazendo crescimento. Muda a visão de mundo. Isso. Muda exatamente isso. Sabe? Tem um tanto de pergunta aqui, enfim, mas assim, entrem lá no Insta da Clô, aí vão ter todas essas informações e tal. Eu espero que as pessoas o projeto Transformação. Eu chamo o curso de Projeto Transformação. Então, a empresa que gere os cursos está aí no Insta, está no Face, chama Projeto Transformação. A Nádia é a minha secretária, responsável pelos contatos, e ela atende vocês pelo WhatsApp. É só vocês, de alguma forma, darem algum sinal de vida que ela vai junto para conseguir harmonizar. Perfeito. Né? Ai, Sábado, que bom, agora, né, dia 3, aproveitem. É um presente muito bom que vocês deem para vocês mesmos, né? Porque a gente cresce muito e a gente ajuda quem está do lado também, não é, Clô? Ótimo. Isso aí. Ótimo. Ai, que delícia, né? Eu adorei o nosso bate-papo. Tomara que venha muita gente se inscrever, porque realmente é transformador, gente. Mas vocês precisam provar. Não adianta ficar só ouvindo. Precisam vivenciar. Tem que fazer. A neurolinguística tem que ser experimentada. Exatamente. Que bom, Jaque. Muito obrigado pelo seu convite. Muito obrigada. Adorei estar aqui. Tá ótimo, então.
Um beijo para você e um beijo aí para a audiência. Vai ficar gravado, tá, gente? Sigam a Clô lá e façam o curso, tá? Tchau, gente. Beijo, Clô. Fica com Deus. Tchau, Até tchau. segunda. Beijo. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau.